Salve, salve, meus alunos! Mais uma vez, professor Duane Sodré na área. Meus alunos, vamos dar a largada nos assuntos de geografia para a galera que já está estudando, que pretende estudar, que já vai começar a estudar para a Polícia Militar do Estado do Pará. Gente, lembrando, edital ainda não saiu. Vamos dar início nos nossos estudos com base no último edital, que foi em 2016, onde a banca responsável pelo concurso foi a FADESP. Meus alunos, no nosso quadro está o primeiro conteúdo. Como falei para vocês, era um conteúdo só, nova ordem mundial, espaço geopolítico e a globalização, mas o professor dividiu esse conteúdo em duas partes para ficar mais fácil para a gente fixar as questões e aprender com mais qualidade. Preste atenção aqui comigo. Nova ordem mundial. Você que vai fazer esse concurso, vou dar espaço, pare o vídeo, passe essas informações para seu caderno e agora me siga nas explicações. Meus alunos, quando a gente fala dessa nova ordem mundial, na sala de aula mesmo, quantas vezes a gente fala nova ordem mundial, o aluno já fala, professor, teve uma antiga ordem mundial? Sim, meus alunos, teve sim uma antiga ordem mundial. E para a gente entrar nesse conteúdo com mais tranquilidade, entrar bem absorvido nesse conteúdo, eu estou trazendo aqui para vocês uma linha do tempo do período Guerra Fria. Porque essa antiga ordem, ela também é conhecida como período Guerra Fria e conhecida como mundo bipolar. Veja aqui comigo. Essa antiga ordem, ela vai ocorrer de 1945 até 1991. Preste bastante atenção. Quando a gente fala de 1945, a gente lembra ali do final da Segunda Guerra Mundial. Aí você que está aí do outro lado, você fala, mas professor, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer que o mundo já entra em outro conflito? Isso, o mundo acaba entrando em outro conflito já em 1945, que é o período Guerra Fria, que vai até 1991. Dentro desses dois momentos que o mundo passa por essas guerras, há inúmeras diferenças. A primeira, por quê? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito direto. O período Guerra Fria ou a Guerra Fria foi um conflito indireto. Não teve conflito. Beleza? O que é que acontecia nesse período Guerra Fria? Quais os motivos para que se iniciasse uma guerra mundial com o final de uma segunda guerra? O mundo estava dividido por um muro. Professor, o mundo dividido por um muro? Isso. O mundo dividido por um muro. Do lado do muro, os Estados Unidos com sua ideologia capitalista. Do outro lado do muro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com sua ideologia socialista. Está formado aqui o mundo bipolar. Esse mundo que mostra duas faces ideológicas. Ah, professor, quer dizer que ocorre essa guerra dessas duas faces
ideológicas, o capitalismo contra o socialismo e vai até 1991. Preste atenção aqui. Iniciado esse período de Guerra Fria, como falei, um conflito indireto. Quem ganha esse conflito? Os Estados Unidos. Em 1989, ocorre a queda do Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, ocorre a queda do socialismo. 3 anos depois da queda do Muro de Berlim, quando cai o socialismo, em 1991, ocorre a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Morre a União Soviética. A partir de agora, meus alunos, tudo começa a ser novo. Precisamente, em 1991, ocorre essa nova ordem mundial, que ela é chamada mundo multipolar, que pode ser conhecida como mundo pós-Guerra Fria, mundo capitalista, tudo agora é capitalismo, e mundo globalizado. Esse mundo globalizado, nós vamos explorar bastante ele na nossa próxima aula. Mas preste atenção aqui comigo. Como eu falei para vocês, que esse período Guerra Fria, esse período ficou conhecido como mundo bipolar, que era um mundo que representava duas faces, ou seja, que representava os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo o socialismo. Nessa nova ordem mundial, esse mundo ele passa a ter 3 faces capitalistas que vêm representar todo o mundo. São elas: Estados Unidos, é lógico, né? Ganhou a Guerra Fria, foi os Estados Unidos que trouxe essa ideologia capitalista para o mundo, que é essa ideologia que estamos vivendo agora, nesse mundão capitalista. Os Estados Unidos, ele vem representando toda a América, América do Sul, América Central e América do Norte. O Japão, que vem representando ali a Ásia e boa parte da Oceania. E a Alemanha, representando o continente europeu e boa parte da África. Meus alunos, preste atenção aqui comigo. Na sala de aula, muitos alunos falam: ah, professor, o senhor diz que tudo a partir da hora que cai o Muro de Berlim vira capitalismo. Mas atualmente, existem alguns países que ainda adotam esse sistema político socialista, que são eles: China, Cuba, Vietnã, Laos e a Coreia do Norte. Às vezes os alunos fazem uma confusão tão grande na cabeça que eu falo para eles: meus alunos, prestem atenção. Esse sistema antigo, socialista, às vezes não é o mesmo sistema que é adotado nesses países atualmente. Porque nem todos esses países adotam totalmente esse tipo de sistema socialista. Às vezes, eles só adotam parcialmente. Para se ter uma ideia, esses países que adotam ainda o socialismo, quando é para fazer uma troca, quando é para fazer uma compra com países capitalistas, eles têm até alguns problemas devido à diferença entre os sistemas. Até porque o capitalismo, para deixar bem claro o que é o capitalismo, vou trazer 2 exemplos. Em tempos de pandemia, o capitalismo, todo mundo sabe, ele encontra-se dividido por 2 classes sociais. Uma classe chamada burguesia, que é a classe que está lá em cima,
e a outra classe chamada proletariado, que é a classe da galera forte, ó, que tem força da mão de obra. Aí o que é que acontece? Vou trazer um exemplo muito atual. No início da pandemia, quando o governador do estado de São Paulo, juntamente com o prefeito, pediu para que todo mundo ficasse em casa, mais ou menos 15 ou 20 dias depois, ocorreu uma carreata pedindo que o povo voltasse ao trabalho para não ter um colapso também na economia. Se a gente perceber, a galera que estava naquela carreata era a burguesia, a gente só via limousine, BMW, só carro de grande porte, porque aquela elite que está lá em cima, nesse mundo capitalista, ela não está nem aí para a elite que está lá embaixo, porque eles visam o quê? Lucro, eles visam capital. Já essa ideia socialista, meus alunos, é uma ideia que eu chamo assim: o funcionário, ele não tem autonomia, não tem autoridade, e ele acaba sendo um escravo do governo. Ele é um escravo do Estado. Não há divisões de classe, todo mundo ali recebe basicamente o mesmo salário, mas é uma vida que acaba se tornando uma mesmice, porque o cidadão aqui, no socialismo, ele não tem a mesma autoridade que ele tem no capitalismo de ser um empreendedor. O que é que acontece aqui no capitalismo? O cara tá lá trabalhando, aí o cara é paciente de risco, não pode trabalhar, é tempo de pandemia, mas ele põe uma ideia na cabeça dele, ele fala: tô com uma ferramenta na mão, que é meu celular. Já que eu não posso ir trabalhar, vou utilizar meu celular e vou começar a empreender. Ele bota essa ideia na cabeça, sem uma banda de conto no bolso, começa a empreender e isso dá super certo. Nessa ideia socialista, isso não acontece. Isso não acontece. Então, meus alunos, vai ficando nossa primeira aula. Preste atenção aqui comigo. Quando a gente falar dessa nova ordem mundial, é aí que o capitalismo vem com força, é aí que o capitalismo vem para fazer a diferença. Atualmente ainda existe sim países socialistas, mas são países que não adotam totalmente, às vezes eles adotam parcialmente aquele modelo, ou seja, aquele sistema político e econômico. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, a próxima aula está subindo. A próxima aula é Espaço Geopolítico e Globalização. Fique com Deus, deixe like, compartilhe nosso vídeo e nos siga nas redes sociais. Abraços.